falar nessa noite para você a respeito de fé. Então fique atento naquilo que Deus quer fazer nessa noite. Lá no livro de Gênesis, se você quiser abrir, eu vou só falar sobre ele. O texto base não é esse, mas eu quero começar usando o livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, no versículo 2. Depois você lê com calma. Aqui é o início. E Deus fala, é o início da história. Não é o início de tudo. Antes de Gênesis 1, Deus já existia. Mas aqui é o início de uma história que vai ser relatada daqui em diante. E é interessante que nesse texto, quando nós lemos lá fala a respeito de como estava o mundo, a terra. E lá diz que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face e sabe o que é interessante? Deus olha para todo aquele contexto. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, Deus olha para esse contexto, Deus olha para aquela circunstância, e o texto fala o seguinte: e Deus disse, haja luz. E o texto continua e fala, e houve luz. Vai só um pouquinho fundo. Sabe o que é interessante? O que Deus falou não foi o que ele estava vendo. O que Deus declarou com a sua boca não foi o que estava acontecendo, as circunstâncias que estavam ali. Deus olhou para aquele lugar, Deus olhou para a terra e ele viu que ela era sem forma e vazia. E a palavra de Deus diz que Deus começa a falar. E ele fala, haja luz. E houve luz. O tema da palavra hoje é baseado nisso aqui. Talvez está na hora de nós cristãos, falarmos aquilo que nós queremos viver, ao invés de falar aquilo que nós estamos vendo, ou ao invés de falar aquilo que já está acontecendo, ou aquilo que nós estamos ouvindo. Porque nós agimos muitas vezes e falamos e declaramos com a nossa boca aquilo que nós vemos com os nossos olhos. E os nossos olhos veem aquilo que está acontecendo ao nosso redor. As circunstâncias, os problemas, as dificuldades, as crises, a escassez, a falta, uma situação. Ou nós ouvimos isso. Nós ouvimos com os nossos ouvidos e nós reproduzimos com a nossa boca. Mas olha o que diz em Gênesis. Deus viu que a terra era sem forma e vazia. Mas quando Deus abre a boca, ele declara, haja luz. Havia uma escuridão, uma desordem, um caos. A primeira coisa que Deus fala, não foi o que ele viu, não foi o que ele ouviu, mas foi o que ele era naquilo que ele cria. Tem um texto, se você quiser abrir agora, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha o texto, olha que Paulo fala a respeito da nossa caminhada cristã. Ele fala que nós vivemos por fé, não por vista, não por aquilo que estamos vendo. Ou seja, nós não podemos viver por aquilo que está acontecendo. Nós não podemos viver por aquilo que nós estamos ouvindo, mas nós precisamos viver por fé. Tem um outro texto, que é o texto que eu quero compartilhar com você hoje, lá no 2 Coríntios também, no capítulo 4, versículo 13. Porque é o texto que eu quero deixar para você hoje.
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. A minha versão está assim: eu criei, por isso falei. Crer é falar. Sabe, muitas vezes nós até dizemos que cremos na palavra de Deus. Muitas vezes nós até falamos, né? Não, eu creio sim em Jesus, eu creio nas promessas, eu creio na palavra. Mas na hora de falar, nós estamos dizendo com a nossa boca que nós não cremos. Porque a palavra de Deus, ela é falar. Crer é falar. O texto fala isso. Olha o que diz o texto: eu criei, por isso eu falei. Ou seja, crer é você declarar com a sua boca. É você dizer que você vai caminhar, não pelo que você está vendo, mas é pelo que você crê. Isso é fé. Sabe, baseado nesses textos que eu estou compartilhando com você, nós estamos diante, né, de um ano. Esse ano vai ficar para a história. Sabe, e nós fazemos parte dessa história. Nós estamos diante de uma história que está sendo escrita. O ano de 2020 vai ficar marcado. Não tem como esquecer. Nós não sabemos o que irá acontecer pós 2020, mas a verdade é que 2020 já ficou marcado. Quando se lembrar de 2020, do que você vai lembrar? Pandemia, coronavírus, isolamento social. É isso que nós estamos vendo, sabia? E é essa a intenção do mundo, te fazer lembrar de coisas ruins, marcar na sua memória coisas que vão te causar dano. Quando nós lembrarmos de 2020, a tendência é vir na memória o quê? Ficar em casa. Pessoas doentes, pessoas que morreram. Eu não posso tocar no pastor Clay, eu não posso apertar na mão da Juliana, eu não posso abraçar o irmão Toninho. É isso que está na nossa mente. E sabe, gente, o diabo tem trabalhado de uma maneira sutil, usando circunstâncias para esfriar a sua fé, para tirar de você a vontade de estar aqui. Eu falava hoje pela manhã, estava aqui num café da manhã com o Ministério de Louvor. Foi uma bênção, uma reunião, né, uma comunhão. E eu falava isso para eles hoje. Está no domingo, você vir à igreja, você sair da sua casa e vir à igreja hoje, você está aqui. Isso é extremamente importante. Eu vou falar do domingo, por exemplo. Então, vir à igreja ao domingo é extremamente importante para você ser igreja na segunda-feira. Para você ser igreja na terça, na quarta, na quinta, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua vizinhança. Porque o fato de estarmos aqui é extremamente importante para recebermos um DNA, para que possamos viver essa igreja quando sairmos daqui desse culto. Sabe, o que vai ficar marcado para você nessa pandemia? Quantos cristãos desviaram da fé porque ficaram tão em casa, tão isolados, tão sozinhos, sem ouvir a palavra, sem ler a Bíblia, sem ter um devocional com Deus, sem ter comunhão com pessoas, que quando começou a voltar aos cultos, muitas pessoas, não estou falando só daqui não, mas muitas pessoas não conseguiram voltar. E eu quero te chamar a atenção para isso hoje. O que é que vai ficar marcado para esse ano na sua vida? É por essa razão que declarar, falar, é extremamente importante. É por isso que nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos falando. Porque, olha o que eu coloquei aqui para falar com você. Fé não tem nada a ver com o que você está vivendo. O que eu estou vivendo, o que você está vivendo, não tem nada a ver com fé.
O que eu estou ouvindo o tempo todo, talvez situações e problemas, o que chega aos meus ouvidos, o que chega ao seu coração, não tem nada a ver com fé. Mas fé tem tudo a ver com o que você crê. Porque o que você crê, você pode ainda não estar vivendo. Talvez aquilo que você acredita, que você talvez sonha para se tornar realidade, talvez você ainda não viveu. Talvez se você olhar ao seu redor, se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para o que você está vivendo hoje, você só iria falar aquilo que você já está vendo com os seus próprios olhos. Mas eu quero te falar nessa noite, fé tem a ver com o que você crê. E se você crê na palavra de Deus, você precisa declarar essa palavra. Você precisa abrir a sua boca e declarar. Crer é falar. Se eu creio nessa palavra, eu preciso falar essa palavra. Eu preciso anunciar. Eu ministrei sexta-feira uma palavra na nossa live. Quem assistiu? Quem assistiu a live sexta-feira? Poucas pessoas. Eu quero te encorajar. Você que está aqui. A gente vai estar voltando nossos cultos na semana. Mas nós vamos continuar. Eu quero te encorajar. Compartilha. É muito importante você... A gente gasta tanto tempo no celular. Todo mundo aqui, acho que 90% tem celular. Tem um WhatsApp. Tem pessoas que não gostam de usar o Instagram. Tem pessoas que não têm Facebook. Mas tem o YouTube. A gente está colocando lá. Então, aproveita esse tempo. Entra lá no YouTube, na IEQ Sobral. Ou no Instagram. A gente tem feito muitos vídeos ao vivo. A nossa igreja tem transicionado para esse tempo. Para alcançar pessoas. Mas o meu desejo é alcançar você, principalmente na semana. Tem pessoas aqui que não podem estar aqui na semana. Já não vinham antes porque não podiam, trabalham durante a noite, trabalham às vezes no horário do culto. Mas você pode chegar em casa, abrir o seu Instagram, o seu Facebook ou o YouTube e assistir a palavra. Uma palavra de 20 minutos. É uma palavra bem rápida. Teve até uma irmã que me chamou no privado: pastor, hoje o culto foi rápido. Foi, eu preguei acho que 18 minutos, não foi? Foram 18 minutos, não foi nem 20. Então dá para você assistir. Nós estamos fazendo um vídeo de 20 minutos, no máximo 25, para que você possa entrar lá, de repente na semana, aquela palavra, Deus vai falar com você. Eu falava na sexta-feira sobre ser politicamente correto e biblicamente correto. Às vezes nós temos tentado ser politicamente correto. O que é isso? É querer agradar todo mundo. Mas o que nós precisamos ser não é politicamente correto, não. Não tem nada de errado em tentar ser politicamente correto. Mas como cristãos, o que nós precisamos ser é biblicamente correto. Biblicamente. Você precisa caminhar de acordo com a palavra de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Você precisa, às vezes, no local de trabalho, às vezes na escola, às vezes diante da família, nós não queremos ser biblicamente correto porque vai talvez incomodar alguém. Porque quando a verdade, e eu falava sobre isso, sobre ser luz. Deus chamou você e eu para sermos luz, para sermos sal. Não dá para ser alguém que Deus chamou e não fazer diferença nenhuma. Deus te colocou nesse emprego. Ou Deus te fez viver esse momento exato da história que nós estamos vivendo para brilhar, para ser luz. Isso fala de você crer. Nessa noite eu quero te chamar para você decidir sair daqui hoje e viver uma semana. Talvez você estava diante, como todos estamos, diante dessa pandemia. Para muitas pessoas isso
né? Muita gente foi pego pela pandemia, não sentiu nada, mas outros estão com medo. Cada um tem um sentimento, cada um pensou algo. Muitas pessoas ficaram em casa, não saíram. Outras pessoas saíram desde o início. Mas a grande verdade é que esse tempo ele veio provar a igreja, veio provar a nossa fé. E eu quero te chamar a atenção para isso nessa noite, porque crer tem tudo a ver com falar. O que é que você tem falado? Talvez está na hora de nós pararmos de falar aquilo que nós estamos vendo. Talvez você só tenha falado aquilo que você vê, aquilo que os seus olhos veem, aquilo que os seus ouvidos ouvem. Mas a partir do momento que nós começarmos a falar aquilo que cremos, nós podemos começar a mudar as circunstâncias. Eu creio nisso. Sabe, gente, eu creio muito na palavra de Deus e eu sei que ela é poderosa. Quando nós lemos a palavra, quando nós lemos o livro, a letra, sem revelação, você vai ter no máximo conhecimento. E esse conhecimento, ele pode não afetar em nada a sua vida. Mas quando você decide ler essa palavra com revelação, que o Espírito Santo pode te dar, ela se torna rema. E rema tem tudo a ver com revelação. Ela vai afetar a sua vida. É por isso que quando nós cremos, nós precisamos falar. A pergunta que eu te faço nessa noite é: o que está acontecendo na sua vida hoje? Talvez são tantas coisas, talvez são tantas circunstâncias. Para de falar o que está acontecendo. Começa a falar o que você queria, ou o que você gostaria que aconteça, ou o que você quer que aconteça, que você deseja que aconteça. Declare essa palavra na sua família, no seu emprego, na sua casa, na sua vida. Para de ficar pensando no que já aconteceu no passado, ou no que você ouviu das pessoas. Começa a declarar o que você crê. Sabe, gente, eu quero te chamar a atenção, te encorajar para isso nessa noite. Porque senão nós corremos o risco de vivermos uma caminhada cristã, aonde a nossa vida aqui na terra não vai ser afetada em nada. Quando nós não declaramos aquilo que cremos, nós corremos o risco de vivermos uma vida cristã, aonde a nossa vida não vai ser afetada. Mas quando nós declaramos aquilo que cremos, quando nós decidimos falar, as coisas ao nosso redor começam a mudar. Gênesis é um dos maiores exemplos disso. Deus olhou para a terra, mas ele declarou aquilo que ele não estava vendo. E o livro de Coríntios, 2 Coríntios, fala sobre isso. Eu criei, por isso falei. O que é que você deseja viver nesses próximos dias? O que você deseja viver nesses próximos meses de 2020? Ah, pastor, 2020 já acabou para mim. Foi tanto problema, foi tanta perda, foi tanto medo, eu só estou esperando acabar. Não faça isso. Ainda tem coisas novas para nós vivermos em nome de Jesus. Quem crê nisso? Deus tem coisas novas para fazer na sua vida esse ano. Nós estamos em setembro ainda. Você só precisa declarar com a sua boca, com o seu coração. Creia e declare. Não olhe para as circunstâncias. Não ouça aquilo que talvez o diabo está tentando semear no seu coração. Mas decida crer. E quando você crer, comece a falar em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Talvez o que você tem vivido tem sido tribulações e dias de decisões, dias de que você precisa fazer escolhas. Talvez dias difíceis, talvez dias de luta. Meu desejo
é que você decida hoje crer. Creia na palavra de Deus. E uma vez que você crê na palavra de Deus, declare essa palavra. Declare. Quando você estiver diante de uma situação difícil, quando você estiver diante de uma circunstância difícil, não olhe simplesmente para o problema. Não olhe simplesmente para a circunstância. Olhe para aquilo, mas olhe também, enxergue naquele problema a presença de Deus ali. Creia que Ele pode resolver o problema por você e declare isso em nome de Jesus. Faça como 2 Coríntios 4,13. Eu criei, por isso falei. Declare a palavra de Deus. As coisas vão começar a mudar a partir do momento que você declarar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu oro nessa noite, porque eu creio na Tua palavra. E a Tua palavra diz